Queridos, palavra breve para abençoar a sua e a minha vida nesse dia tão abençoado pelo nosso Deus, é verdade? Que as mãos poderosas do Senhor sejam sobre nós e que sejamos nesta manhã cheios da presença dEle. Que a graça mais que abundante possa nos envolver e que sejamos verdadeiras testemunhas acerca daquilo que Ele é e acerca daquilo que Ele tem feito, não só por mim, por você, mas enfim por todo o seu povo. A Bíblia conta a história de uma mulher chamada Agar, uma escrava egípcia, que quando Abraão passou pelo Egito, ele teve que mentir acerca de sua esposa Sara. A Bíblia diz que Abraão recebeu vários presentes da mão de Faraó naquele lugar. E dentre esses presentes veio justamente Agar, uma escrava egípcia que foi dada a Sara para servi-la como sua serviçal. Mas a Bíblia diz que já avançado de idade, Abraão já não tinha mais talvez possibilidade de ter filhos. E Sara tentando construir uma história em cima de uma promessa que Deus já havia feito para eles, de que eles teriam um filho. Sara então teve a brilhante ideia de fazer com que o seu marido Abraão se deitasse com a sua escrava Agar, a fim de que gerasse um filho. Desse relacionamento nasceu um pequeno Ismael. E depois do nascimento de Isaac, a Bíblia diz que houve uma contenda entre eles, e Sara não se agradou daquilo e mandou com que Abraão dispensasse, ou seja, mandasse embora do seu convívio familiar a sua serva chamada Agar, juntamente com seu filho Ismael. A Bíblia diz que certa madrugada, Abraão levantou pela manhã e colocou nos ombros daquela mulher uma botija de água e um pedaço de pão e mandou com que eles fossem embora daquele lugar. Só que eles saíram em direção ao deserto e bem de madrugada, ou seja, aprendemos que quando nós saímos pela madrugada em um lugar muito escuro, é para que não venhamos acertar o nosso caminho de volta. Existem lugares que para você parece ser o pior da face da terra, mas muitas vezes Deus ele vai permitir que você ande por trevas por um período, para que dentro desse caminho você possa o encontrar e ele mude de fato a sua vida em nome de Jesus. A Bíblia diz que um certo tempo depois o pão acabou e a água também se acabou. Então Agar, para não ver o seu filho morrer, colocou a criança debaixo de uma árvore, ou seja, debaixo de um arbusto, e se afastou e começou a chorar. Neste mesmo instante, a Bíblia também diz que um anjo veio e se coloca entre os dois e diz: mulher, por que choras? Deus ouviu a voz, ou seja, Deus ouviu o clamor de um menino. Para quem não sabe, Ismael significa aquele que clama e Deus ouve. Aprenda uma coisa, Deus não tem compromisso com lágrimas, Deus tem compromisso com clamor. Enquanto Agar chorava para não ver o seu filho morrer, Ismael estava fazendo aquilo que ele aprendeu com seu pai Abraão. Ismael estava clamando ao Senhor a fim de que Deus trouxesse para ele uma resposta. E Ismael viveu naquele deserto. A Bíblia diz isso. Ele viveu, ele cresceu, se tornou um flecheiro e ali teve 12 filhos, 12 príncipes. O que eu aprendo com isso? É nos piores lugares da sua vida que muitas vezes você tem pedido a Deus para tirar você de onde você está. Deus não vai tirar você de onde você está. Deus vai fazer você crescer e prosperar dentro dessa situação. Assim como Deus fez na vida de Ismael, Deus também vai fazer na sua e na minha vida. Mas para que isso aconteça, nós não temos que ser como Agar, nós temos que ser como Ismael, abrir os nossos lábios e clamarmos a presença desse Deus Todo-Poderoso. Creia numa coisa, o seu clamor, somente o seu clamor pode mudar a sua história diante de Deus. Tenha um dia de vitória, uma semana triunfante e que o Senhor te abençoe, não só hoje, mas todos os dias. Meu abraço, meu carinho e a paz do Senhor Jesus.